Salve comunidade Vida Segura, como é que vocês estão, meus amigos? Tudo bem? Mais uma vez com saudade desses nossos episódios aqui, que a cada dia a gente vem inovando e sempre trazendo a mesma coisa com uma forma diferente, né? Uma forma de cuidado, uma forma de zelo, uma forma de proteção, que é esse corretor de seguros que vos fala, um amigo certo das horas incertas, mas que idealizou esse podcast através do programa Qualidade Vida Segura. E a gente tem trazido aqui, tem a honra de receber algumas pessoas especialistas, alguns profissionais especialistas naquilo que mais entendem, né? E como hoje é um dia muito especial, acreditem, hoje a mínima de Cuiabá foi 13 graus, estamos aqui em uma temperatura média de 20, não passamos de 20 hoje, então é por isso que esse humilde corretor aqui está de moletom e muito bem agasalhado, porque em Cuiabá isso daí é raro. E é raro também a gente falar de assuntos que trazem à tona as importâncias e a magnitude da forma como a gente consegue conversar, né? E quando a gente fala assim de vida segura, eu estava até falando ainda antes da gente começar a gravar aqui com a nossa convidada, que eu já vou passar para vocês o belo currículo que a gente tem a honra de receber. E aí eu lembrando como nasceu o nosso podcast, né? O braço do programa de qualidade Vida Segura, e que justamente é a nossa humilde contribuição para a nossa sociedade, né? E é muito bacana nesse universo de boas conversas e a gente encontrar gerações, né? A minha convidada, por exemplo, ela é mãe de um colega de faculdade, que daqui a pouco eu vou chamá-lo aqui, vou colocar ele à frente das câmeras, que ele tem uma habilidade e uma narrativa muito, muito pessoal e que uma liderança nata. Mas sem delongas, eu gostaria agora, por favor, de apresentar, até porque o currículo é admirável. E eu fiz questão de imprimir, trazer aqui, porque no celular eu ia ficar virando as páginas. Então, eu tenho aqui, no episódio de hoje, né, vamos falar sobre um tema que está ganhando cada vez mais espaço no mundo dos negócios. A mediação como ferramenta estratégica para a solução de conflitos. Para isso, temos a honra de receber uma convidada extremamente qualificada e referência nacional no assunto, doutora Meire da Costa Marques. Doutora Meire é mestre em Direito pela UFMT, com pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil pela UGF, Rio de Janeiro, graduada pela Universidade de Cuiabá. Formação complementar nas áreas de recuperação judicial pela PUC São Paulo, administração judicial, coaching, PNL e constelações sistêmicas. Sócia fundadora do escritório Costa Marques Advogados, associados com atuação especializada em direito empresarial e arbitragem. Além disso, presidente da AMIS, Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem, mediadora judicial do Tribunal de Justiça do nosso estado do Mato Grosso, onde já conduziu mais de 200 mediações individuais e várias coletivas de grande impacto, como a calendarização do soja no estado e a padronização do georreferenciamento. Eu vou pedir venhas a esses assuntos que são super interessantes para nós aqui do Mato Grosso. Doutora Meire também elaborou designs de sistemas de disputas, como nos casos da Uniorca e Proclin, e atuou pela FGV na mediação de recuperação judicial da OI em Mato Grosso. Seja muito bem-vinda, doutora Meire. Espero ter cumprido a minha missão do seu belo currículo, mas, por favor, complemente e me diga, por gentileza, sobre a sua ótica e a sua apresentação. Quem seria a doutora Meire, por favor? Meire é mãe do Hildebrando Ana Clara também. Que legal. Mulher do Hildebrando. É uma mulher de fé. Que legal. Sou presbiteriana. Bastante sonhadora. Muito criativa. Às vezes tem que me colocar no chão, porque eu fico criando demais. Feliz pela família que eu tenho, pela história que eu construí até aqui, na minha profissão. Sim. E, enfim, alegre hoje por estar aqui com você. Uma grata surpresa, porque o Hildebrando chegou em casa, mãe, você vai para um podcast, que dia que dá para você ir? Não sabia de nada, então eu estou aqui na surpresa, conheci você hoje. Já vi que a gente tem algumas afinidades e
assim, agradeço tremendamente por estar aqui no Vida Segura. E vida segura é vida com mediação. Já estou vendendo meu Eu peixe. tenho certeza disso. E antes da gente entrar propriamente na questão da mediação, e eu até vou pedir gentilmente para que a senhora possa até, numa uma conversa mais didática e certamente aprofundando no momento que a senhora entender necessário, o conceito, na verdade, de mediação, porque o que a gente assim entende até de forma acadêmica e traz um pouco para o nosso dia a dia é que tudo que na justiça é conflitos, mas que na verdade a mediação veio para suavizar isso, né? Arbitragem, mediação. De- Explique para nós, por favor, doutora Mary, esse conceito e esse posicionamento hoje, em especial da AMIS, né, que a senhora muito bem conduz. Por favor. Isso. Então, todos são métodos de Uhum. solucionar conflitos. Seja aquela uma que o juiz, que a gente chama pela via da sentença, por Sim, um juiz togado, ou sim. seja, você vai ao Poder Judiciário para que resolva aquele conflito, ou um conflito entre empresas, ou um conflito entre pessoas, ou grupo de pessoas, vai até o Poder Judiciário, o juiz diz o direito. Então, Uhum. isso é um método de solucionar conflito, seja pelo canal de uma sentença pelo juiz. Mas esse sempre foi, ou seja, a forma mais usual das pessoas, do cidadão brasileiro em específico, solucionar os seus conflitos. A gente sabe que teve a conciliação, eu já explico a diferença entre conciliação e mediação do juizado especial, mas pelo formato, pela forma como se foi utilizado no âmbito dos juizados especiais, primeiro pequenas causas, isso perdeu muito sentido, ficou aquela questão de tem acordo, não tem acordo, quem já passou por uma audiência dessa se frustra, porque o próprio cidadão ele ia ao Poder Judiciário e numa audiência, vou resolver por um acordo. Chegava lá, o conciliador perguntava, tem acordo? Não tem acordo? Encerra a sessão de conciliação. Então, aquilo também é um método. Então, a mediação é um método de solucionar conflito. Como? Qual é a diferença, então, Meire, Marcelo, que eu posso te explicar, entre a mediação e a decisão de um juiz? É quem decide. Então, se você for para a arbitragem também, é bom a gente trazer aqui para o âmbito do conflito decidido por um terceiro, lá no estado juiz, aqui numa Câmara de Mediação e Arbitragem, o mesmo conflito decidido por um árbitro, que é um juiz de fato de direito, Sim. mas ele é um juiz privado, para as causas mais complexas. Então, quem decide no caso da arbitragem e quem decide no caso de uma decisão lá no âmbito do Poder Judiciário, que é a decisão adjudicada por uma sentença, é o juiz ou o árbitro. No caso da mediação, que é também um método de solucionar conflito, quem decide são as partes. Só que este terceiro lá, que decide o direito, então ele vem e diz quem tem direito ou não, neste caso da mediação, esse terceiro é um mediador. Qual o papel, então, do mediador? As partes elas decidem, porque a mediação é uma negociação entre as partes, facilitada por esse terceiro. Qual é esse terceiro? O mediador. Então, o mediador ele não decide. Ele está ali para auxiliar as partes e é um auxílio profissional. É um auxílio com ferramentas. É um auxílio como qualquer outra profissão em que este profissional está ali, ele não fica numa conversa ali, as partes conversando e ele analisando. Não. Tudo isso são técnicas. Então, esse terceiro é o mediador ou o conciliador. Então, Meire, qual é a diferença entre conciliação e mediação? Sim. Mediação é gênero. Gênero, seguinte, todas as vezes isso no âmbito do mundo, mediação se fala, se todas as vezes que tem um terceiro auxiliando as partes que estão negociando, se fala em mediação. O nosso legislador, ele preferiu, ele adotou a sistemática de separar a mediação da conciliação. E aí, qual é a diferença para os estudantes de direito que estão aí? Porque para a parte, ela vai chegar lá, ou é um conciliador ou um mediador, ela não vai entender muito bem. Mas o que é importante para o estudante de direito? Que é o vínculo. Ou seja, se antes do conflito em si, daquele rompimento do diálogo, que a gente fala de diálogos, todo conflito, todo mundo que passa por um conflito, a primeira coisa que é aquela rusga.
né? Então, assim, se as partes tinham um relacionamento anterior, seja de amizade, seja familiar, seja negocial, às vezes é um cliente seu que você não quer perder. E você tem um conflito ali com ele, mas você tinha um relacionamento anterior. Neste caso, é mediação. Então, o mediador, primeiro ele vai atuar restabelecendo o diálogo, para depois, se tiver alguma matéria negocial ali, dinheiro, negócio, ou seja, ele adentra, então, para que as partes, auxiliando as partes para negociarem. Já na conciliação, não há o vínculo anterior. Na conciliação, as partes, você comprou uma geladeira, você teve... Ou seja, você não tem um relacionamento, você tem um conflito, então o mediador, o conciliador neste caso, ele tão somente ele adentra para auxiliar aquela negociação com técnica. Então, diferente daquela negociação dos juizados especiais, de acordo ou não acordo, a diferença hoje é que a conciliação também é adotada técnica. Qual técnica? As mesmas técnicas da mediação, guardadas as devidas proporções, porque o mediador ele vai trabalhar naquele sentido daquelas partes voltarem a se falar ou não, ou no mínimo para que possam dialogar no sentido daquela parte negocial e resolver aquele conflito. A senhora colocou dentro desse contexto, né? E eu vi que a sua formação também envolve um pouco de PNL. Então, o posicionamento da senhora ou da sua equipe da mediação seria um papel neutro, ou seja, de fazer o entendimento, de amparar tanto uma parte quanto a outra, e dentro desses interesses contraditórios, posso dizer assim, encontrar as interseções amigáveis. Ou seja, realmente é apaziguar. Seria exatamente isso. O mediador, assim como o juiz, ele tem que ser imparcial e neutro. E essa neutralidade é esse olhar de empatia do mediador, diferente do juiz. O juiz não vai olhar o olho, não vai olhar nada. O mediador, ele olha o corpo, ele olha a posição, ele olha o que aquela pessoa está sentindo. Um bom mediador, por isso que um bom mediador, ele é formado ao longo dos anos. Não são só cursos, é a vida. Então, toda essa experiência que você teve, que você me retratou antes da vida do seguro, com certeza você leva para uma vida de mediação. Quando você vai para uma mesa de negociação, quando você vai para a mediação, a Meire vai com tudo que ela tem. Embora ela seja neutra, e ela precisa manter equidistante da parte, mas não é frieza. Ela olha, você sente o olhar da pessoa. Então, às vezes, a pessoa... Então, o PNL ajuda muito isso no sentido dos exercícios, né? As técnicas de espelhamento, então, de olhar o outro, então, enquanto o outro segura, a forma que ela está, se ela naquela sessão de mediação não está se sentindo bem, então ela vai cruzar os braços, o corpo fala. Então, tudo isso, o mediador, ele olha quem está na sua frente. Então, a programação neurolinguística, ela te ajuda nos exercícios do rapport, principalmente, para você ter aquela conexão. Porque um bom mediador, primeiro ele busca a conexão. Porque aí a pessoa se abre. E ela se abre principalmente se ela tem confiança. Para isso, ele tem que adotar a estratégia para que aquela pessoa possa se abrir, porque exatamente quando a pessoa se abre, numa sessão individual, por exemplo, que não coletiva, você retira dali dados para que você possa trabalhar o conflito. E é justamente nesse trabalho ao conflito, ou até mesmo para amenizá-lo, né? Ou até para evitá-lo, inclusive, que entra justamente a mediação. Em 2015 ou 2016, eu acho que a lei da mediação ela é de 2015. Sim. Nós estamos hoje fazendo 10 anos dessa lei, né? Que eu acho que é a 13.140. Isso. E eu me lembro que, enfim, tenho, além de corretor de seguros, eu sou bacharel em administração, e na época a gente tinha um bom contato, e tem até hoje, com o CRA. Né? E o CRA promoveu, através de uma Câmara de Brasília, né? Um evento que para nós era assim, tudo novidade. Né? E como eu sempre levantei a bandeira justamente dos conflitos que acontecem muitas vezes no consumo do seguro. Né? O brasileiro, infelizmente, eu vou contar um segredo para a senhora, mas a senhora não divulgue, por favor. O brasileiro, ele não lê
nada daquilo que ele consome. Se ele comprar uma geladeira, uma televisão, ele chega em casa, liga na tomada e aperta um monte de tecla e vai funcionar. Ele quer fazer isso daí muitas vezes com seguro. Às vezes ele contrata um seguro ou mal contratado, ou mal vendido, enfim, entra justamente nesse conflito. E naquela ocasião, a gente percebia que a mediação, e que vai ser o nosso, inclusive a nossa próxima pauta aqui, falar da lei do marco do seguro, que é a nossa torcida do mercado de seguros, que entre na mediação, porque realmente é um caminho muito curto entre os acordos e aquilo que foi mal vendido ou mal comprado. Né? E naquela época, em 2015, eu falei assim, nossa, isso daí é um futuro. 10 anos se passam e hoje eu estou tendo uma aula de mediação e que eu não vou perder a oportunidade, porque quando a senhora fala, muitas vezes, uma simples relação de consumo, ou às vezes de um litígio entre pessoas que se conhecem dentro da especificação da mediação, da conciliação, etc., mas a senhora teve situações bem grandiosas, né? Bem complexas até, né? E que são necessárias, ou seja, evitar a justiça para poder... Se a senhora, claro, dentro de um contexto de sigilo, se a senhora, por favor, mas cite exatamente, seja dos pequenos casos ou dos grandes casos, a mediação era super bem-vinda dentro desse contexto do conflito. Sim, seja no ambiente do seguro, isso já é feito hoje. Que a gente precisa entender? O microsistema da mediação, que é formado pela Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, só para eu te responder. A lei de mediação, sim, que é de 3.140 de 2015. Sim. E o Código de Processo Civil, ele forma no Brasil o que a gente chama de microsistema da mediação. Sim. Então, embora o brasileiro seja louco por lei, parece que a gente precisa de uma lei, o microsistema da mediação já possibilita, em qualquer ambiente de direito disponível, ou qualquer relação jurídica de direito disponível ou indisponível naquilo que é transacionável, por exemplo, até alimentos, você pode ir à mediação. Então, no ambiente de seguro, isso já existe hoje, né? Sim. Então, assim, as seguradoras, eu participo do CEBAR, que é o Comitê Brasileiro de Arbitragem, e do CONIMA, que é o Conselho Nacional dos mediadores e das câmaras de mediação. A gente sempre tem esses debates. E tem as comissões, por exemplo, de mediação na área do seguro. Então, isso já é adotado. Por quê? Porque a seguradora, ela quer rapidez nas soluções dos seus conflitos, seja qualquer grande corporação, né? Sim. E, às vezes, minimiza, inclusive, a custo. Porque se você tem um prêmio em que está ali um litígio e você consegue fazer um acordo de um valor menor, a seguradora vai fazer rapidamente, porque ela sabe que no final ela vai ter que pagar aquele prêmio, seja um acidente, enfim. Então, isso já é. Então, independente de lei que venha a legalizar, ou seja, inserir a mediação no ambiente do seguro, isso já existe. Por quê? Porque é direito disponível. Sim. Agora, é lógico que... E aí você faz a pergunta, Meire, relação de consumo. Na relação de consumo, que a gente tem ali a hipossuficiência do consumidor e que a gente sabe dos contratos de adesão e tudo mais, o óbice aí é a arbitragem em dado momento. Hoje o STJ já possibilita, inclusive, a resolução de conflito pela arbitragem nas relações de consumo, seja seguradora ou qualquer uma outra. Bem no serviço. Qualquer situação. Sim. Desde o consumidor, no momento da mediação, no momento da arbitragem, ele vai fazer essa adesão à arbitragem. Então, hoje é comum, talvez, nos contratos de seguro, tenha a cláusula compromissória de mediação e arbitragem. Então, era muito usual só a arbitragem. Hoje, a gente vê um caminhar das empresas colocando cláusula compromissória de mediação. O que é cláusula compromissória de mediação? É inserir nos seus contratos uma cláusula que determina que antes
de você ir ao Poder Judiciário, você tem que mediar. Então, tem que sentar uma negociação, uma rodada de mediação. Geralmente, essas empresas, as empresas de seguradoras, ela insere, então, uma câmara de mediação e arbitragem. E a partir do momento que se insere uma cláusula compromissória de mediação, obrigam as partes a conversarem. Porque, pela lei, uma vez inserida uma cláusula compromissória no contrato, seja de mediação, seja de arbitragem, tem que primeiro ir à mediação. Se é arbitragem, afasta do Poder Judiciário e é esse árbitro que vai analisar. Então, no ambiente de seguro, a mediação não só é bem-vinda pensando numa análise econômica do direito, porque vai minimizar custos, porque uma ação judicial ela é mais longa, como ela é mais benéfica para o consumidor e para a própria seguradora. Por isso que as cláusulas de mediação, hoje nos contratos de seguro, elas estão em quase todos os contratos de seguro. Por quê? Para solucionar mais rápido. Então, Entendi. seja no Sejusc, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflito no âmbito do Poder Judiciário, seja numa Câmara de Mediação, a solução é mais rápida. E quando a senhora diz mais rápida, por exemplo, hoje a gente sabe que, historicamente, no âmbito jurídico, né, na justiça comum, mesmo que seja nos juizados, você tem audiência de conciliação, passa-se dentro da agenda do judiciário, instrução e julgamento e assim vai. Como funciona hoje a mecânica, a operacionalidade? Eu, Marcelo, me senti prejudicado por algum motivo qualquer e procuro uma câmara de mediação. Como a senhora orientaria hoje o público que desconhece ou até mesmo já ouviu falar, mas que procura para entender melhor? Então, a mediação, você não precisa ter cláusula compromissória. Se tiver, obriga. Ok. Se não tiver, eu estou com problema. Marcelo, você está com problema com uma pessoa e você precisa resolver. Seja um conflito com familiar, seja o que não vai ter, se Deus quiser, mas seja um conflito familiar ou um conflito empresarial, você vai invocar a Câmara de Mediação como? Simples. Vai ir até uma Câmara de Mediação, especializada naquele assunto ou não, e vai invocar. As câmaras de mediação, geralmente, elas têm plataformas digitais. Certo. Então, adentra na plataforma e invoca essa mediação. Toda a administração daquele conflito vai ser pela Câmara. Então, ao adentrar na Câmara de Mediação, ela te apresenta um rol de mediadores. Aí você vai analisar o rol de mediadores, ou então, não, deixa para a Câmara. A Câmara vai me indicar qual é o mediador que vai atuar. Então, a partir daquele momento em que invocou a Câmara, ela passa a atuar e vai sentar ou presencialmente, numa mediação presencial, ou numa mediação online, que hoje, quase que regra, as partes acabam, não ser uma mediação muito complexa, em que ainda senta uma mesa de negociação facilitada por esse terceiro, que é a mediação. Presencial ou pode ser por Presencial, vídeo? Sim. online. No caso da MIS, nós temos plataforma digital. Hoje, nós temos a plataforma que é usual em quase todas as câmaras de mediação, mas a gente vai lançar a nossa plataforma digital, uma plataforma mais segura. Já estamos em vias de lançamento da plataforma UEAMIS. A MIS é a câmara de mediação mais antiga hoje de Mato Grosso. Nós somos, acho que não fomos pioneiros, porque tiveram algumas no meio do caminho, desistiram, e a gente hoje conta com quase 9 anos Hoje a mais longeva é a MIS? É a MIS. Maravilha. E assim, a gente começou isso há 9 anos, vai fazer 9 anos agora, de fundação da MIS, né? Eu fundei a MIS e com muito orgulho, e hoje eu acredito que é a empresa, além de mais longeva, eu acredito que é a que mais tem procedimentos de mediação. E eu tenho o maior orgulho, Marcela, porque quando eu vou para fora de Cuiabá, estou falando em grandes centros, São Paulo, eles se assustam com a quantidade de mediação que nós já realizamos. Por quê? Porque nós tivemos um ponto aqui diferencial, que foi o próprio Poder Judiciário de Mato Grosso. Todo esse movimento pela mediação, ele foi iniciado pelo Conselho Nacional de Justiça. Sim.
Então, a gente tem que atribuir a eles, Ok. ao Poder Judiciário, esse boom da mediação e a institucionalização da mediação no ambiente do Brasil. Embora já tem gente que fala, eu sempre fiz mediação. Assim, eu desconheço. Eu estudei, eu formei, eu tenho 22 anos de formada. Sim. E eu sei que a gente não conhecia, a gente não estudava isso. Então, assim, o Poder Judiciário ele deu esse pontapé com a Resolução 125. Depois sobreveio, 5 anos depois, a Lei de Mediação e o Código de Processo Civil. Mas a Resolução 125 é de 2010. Então, no âmbito do Estado brasileiro, verticalmente, no Poder Judiciário, começou em 2010. Então, assim, e o nosso Poder Judiciário, ele foi muito... pela desembargadora Clarice, na época que foi a que fundou o NUPEMEC, junto com o juiz coordenador, que é o Hildebrando, fundou tudo isso, eles tiveram um trabalho então, de divulgação pedagógico. Então, aqui pegou de uma forma assim, que é o vocábulo popular, mas pegou de uma forma que todo mundo, no mínimo, queria saber o que se tratava. E é justamente essa bandeira, gente. Eu falo assim, eu sou um mato-grossense adotado há 18 anos, estou completando a minha maior idade como mato-grossense, e tem certas coisas no Mato Grosso que nós aqui, muitas vezes, escutamos ou vivenciamos, mas não damos aquele valor que realmente merece. Pelo que eu entendi, a Miss, por exemplo, um ano logo após a promulgação da lei, etc., enfim, é a empresa mais longeva, e a senhora, ao estar em outros estados e conversar com pares, certamente, de outras câmaras, tem a certeza de que nós estamos muito bem posicionados no assunto. Não só a Câmara, eu estou falando em mediação, como o nosso Poder Judiciário. Está muito à frente. Embora, lógico, que quem está me assistindo agora fala, Meire, mas eu fiz uma mediação, o mediador... Por quê? Porque o que aconteceu? Quais são os gargalos? A gente tem que falar dos benefícios e tem que falar dos problemas. Quando iniciou, então, essa coisa da mediação no Brasil e que tudo... O Judiciário lançou a rede. Então, qualquer pessoa... qualquer profissional, e esse foi também opção legislativa, não precisa ser da área do direito, então qualquer profissional poderia aderir e poderia fazer os cursos de mediação pelo tribunal. Eu fiz, acho que o penúltimo em 2014. Mas antes de mim, vieram muitos. E é óbvio que, como toda profissão, tem que ter talento. Sim. Né? Tem que ter talento, tem que ter estudo. Então, às vezes a pessoa se depara com um mediador no Poder Judiciário, ou numa própria Câmara de Mediação, mas que ele não tem uma tarimba, ele não é um profissional, então você sai daquela sessão com aquela péssima visão, com aquela observação de olhar e falar, não é isso. Não é isso, eu não gostei disso. Não é que ele não gostou da mediação, ele teve uma experiência, ou ela, de ausência de um profissional, porque ainda existem muitos mediadores no âmbito do Poder Judiciário, que é desta leva de hoje o Poder Judiciário ele está aí numa profissionalização desse mediador. E ele tem feito muito com todas as dificuldades da administração pública, no caso, na administração judiciária do Poder Judiciário, e agora ele está no outro momento, agora o momento é da qualificação, mas nós estamos muito à frente. Muito à frente. Eu sei porque eu participo e eu vejo. E nas câmaras de mediação, também, quando eu vou e eu digo que nós estamos chegando à marca de 1.200, mais de 1.200 mediações por uma instituição privada, as pessoas se assustam. E os números também. Eu estive agora no Fórum Nacional da Mediação, que foi em Palmas. A gente via Sejusc dizendo, nós estamos chegando à marca de 2 milhões de valores negociados. Nós, na MI, chegamos à marca de 350 milhões. Então, estamos ultrapassando 350 milhões. Então, assim, isso... E a gente vê que é baixo custo. Porque quando a pessoa procura a mediação, às vezes ela fala, isso vai ser preço, vai ser alto. Não, não é. Então, por isso que, além de ser um método para favorecer a pacificação social, porque as pessoas conversam, elas não delegam para outro. A sessão de mediação ela tem um cunho pedagógico, você não sai da mesma forma que você entrou.
Quando você senta uma mesa de Sim. mediação, dali você sai com ferramentas para sua vida que você aprende a olhar o outro, a dialogar. Então, por isso, a mediação tem feito diferença no Brasil e sobra mais no Poder Judiciário por causa desse caráter pitoresco do nosso Estado de ter sido muito bem difundido pelo Poder Judiciário. Então, Perfeito. hoje a gente tem uma adesão muito grande do advogado, que antigamente ele dizia, isso daí vai tomar meu mercado. Aí ele já viu que não, que o advogado pode ser um mediador, eu mesma advogo e sou mediadora. E são ambientes diferentes, né? Então, assim, a gente vê esse diferencial por onde eu passo. Em números e também da qualidade. E quando a senhora pontua qualidade, eu enxergo assim no universo, né, tanto da pessoa física, do Marcelo, que está interessado por evitar um conflito ou resolver esse conflito, ou grandes empresas, que muitas vezes até, por uma questão de recuperação judicial, por exemplo, enfim, isso daí são necessariamente não um papel muito complexo, porque salvar hoje uma empresa também é um papel da justiça, né? Você se colocar num papel de mediador da parte financeira, do equilíbrio. Quantas empresas hoje a senhora pode dizer assim, eu contribuí para que a própria lei, eu acho que até coloquei a 14.112, né, de 2020, ela que realmente permitiu essa contribuição de salvaguardar empresas, né? Que talvez por um desequilíbrio, seja na pandemia, que foi talvez o mais clássico exemplo que a gente pode levar das dificuldades financeiras das empresas. Mas a senhora tem encontrado hoje soluções também para as empresas? Então, para as empresas, a gente estava conversando nos bastidores, inclusive com o vereador que estava aqui, o que o Poder Legislativo tem contribuído para a mediação. Sim. A gente tinha uma discussão no ambiente da recuperação judicial, é a minha especialidade, é mediadora empresarial, com foco na empresa e principalmente reestruturação empresarial, pré-insolvência e aí eu explico daqui a pouco o que é isso, ou a RJ em si, que a gente discutia na época do mestrado mesmo, antes do mestrado, eu fiz a administração judicial pela AMAN, que é a Associação dos Magistrados. Sim. Se eu estou falando, eu não me lembro, mas acho que deve ter sido 2000, quando que saiu a lei? 2020, a lei que veio modificar isso que eu vou dizer no âmbito da recuperação judicial. Sim. Eu acho que eu fiz em 2017. Eu fiz a administração judicial porque eu sempre advoguei no empresarial e então eu passeio muito bem pelas questões empresariais, porque eu já tenho essa ferramenta que eu te disse que você leva para a sessão de mediação, que é a tarimba da advocacia empresarial. Então, e eu fui e falei, não, esse ambiente das recuperações judiciais, me interessei e fui. Quando eu fui, meus professores, que não vão me deixar mentir, da época, o professor Bruno Castro, o professor Daniel Carne, o professor Antônio, que são o Daniel Carne, doutrinador da recuperação judicial, da área, o doutor Antônio, são juízes. Hoje o Daniel Carne não é mais juiz, pediu exoneração para atuar estritamente na recuperação judicial como advogado. Eu dizia para eles, eu ia atrás deles, professor, eu estou aqui por causa da mediação. Não cabe. A maioria discutia na época e eu parecia ser aquela chata que estava ali falando todo momento, perguntando sobre isso. Em 2020, o legislador, então, já que vocês estão discutindo, porque não está na lei que cabe mediação, embora tenha o microsistema da mediação que já diz, todos os lugares onde tiver direito disponível, cabe mediação. Você não precisa da lei para definir isso. Mas naquele ambiente discutível, cabe. A lei de falência e recuperação judicial não diz que cabe mediação. Aí veio o artigo 20 na lei de falência e recuperação judicial e estabeleceu um capítulo das mediações no ambiente, ou seja, sem a menor discussão. Então, a partir daí, Marcelo,
Os advogados se viram com uma situação que é o legislador faz uma conexão com uma Câmara privada Sim. e o Poder Judiciário. Por quê? Olha como que funcionou e isso deu um bom no ambiente da recuperação judicial, no ambiente da reestruturação empresarial e levou o advogado a entender que seria uma maneira de solucionar conflitos mais rápida para uma empresa que precisa, tem o seu caráter, né, a sua função social, que é a empresa, e o legislador veio e inseriu ali o artigo 20 dizendo que possibilitava a mediação. Inclusive, você vai lá numa Câmara de Mediação, negocia numa Câmara de Mediação com os seus credores, e se você precisar, empresa, Sim. você vai ao Poder Judiciário, pega uma liminar, de jeito para que você entenda, ou seja, vai em busca de uma liminar, você Sim. propõe somente uma cautelar de pré-insolvência Sim. e tem uma decisão judicial. Quais são os requisitos? Que você esteja negociando numa Câmara de Mediação ou num Sejusc Sim. com os seus credores. Por quê? Para que seja mais rápido. O Legislativo deu um empurrão. Os advogados estão em dúvida? Vocês vão entrar e hoje os advogados viram que há essa possibilidade de você ir, tão somente, você não precisa nem entrar com ação judicial, é somente para suspender todas aquelas ações que estão contra aquele devedor, para ele ter um ambiente mais tranquilo para negociar. Porque você imagina, você é uma empresa que está passando por todas as suas dificuldades, devendo, e um monte de ação em cima dos seus ativos, com cautelares, com penhora, com tomada de bem, tomada do seu bem, às vezes um bem essencial, a administração daquela empresa e tudo mais. Aí vem o Poder Legislativo e possibilita que você vá lá numa Câmara de Mediação e suspenda todas aquelas ações. Então, isso foi o legislador, ele propiciou que o advogado do ambiente da recuperação judicial visse uma Câmara de Mediação fora do Poder Judiciário, que é um ambiente mais tranquilo. E, assim, eu até tive intenção no meu mestrado de fazer essa análise se no ambiente do Poder Judiciário, seja num Sejusc, que é porta do Poder Judiciário, mediação judicial, ou numa Câmara de Mediação, fazendo um cotejo entre as duas, uma comparação, qual a parte se sentia melhor, esse ambiente fosse um ambiente mais tranquilo. Hoje, a minha experiência, lógico, de observadora, é que quando eu vou lá no Poder Judiciário, as partes, elas já vão, mesmo que seja no mediação, elas vão aguerrida. Sim. E qualquer coisa, ela já lança o jargão. O juiz vai decidir. Se o outro falou alguma coisa que ela não gostou, a outra parte, a outra já vira na hora. Ou o próprio advogado, não, o juiz decide. Já levanta, já empurra. No ambiente fora do Poder Judiciário, não. As partes estão ali porque ela quer. Não tem um empurrão do Poder Judiciário, vá lá negociar. Então, é um ambiente mais negocial. E nesse ambiente de empresas, no caso, como a senhora já muito bem colocou, a senhora já convive com isso já há muitos anos. A senhora percebe realmente por exemplo, instituições financeiras, bancos, né? Hoje eles são mais solidários a oxigenar esse papel social proposto pela mediação também no momento do entendimento à empresa que necessariamente precisa desse caminho? O banco é um gargalo. Porque assim, por exemplo, agronegócio, vamos falar do nossa mola mestre. Sim, do nosso campo. Do nosso campo. O agronegócio, geralmente, o produtor rural, ele vai para ele plantar, ele fazer vai o custeio, fazer o giro, fazer o seu giro, ele vai buscar os seus recursos, seus recursos, onde? Banco. Certo. Banco. E hoje tem alienação fiduciária. Sim. Geralmente, a alienação fiduciária vai ter uma terra. E isso hoje, na recuperação judicial, é um problema. Por quê? Você vai lá, esse produtor rural, às vezes é lançado numa recuperação judicial, então tem que ter muita atenção em que aquele crédito
que a gente chama um crédito que é fora do concurso, o concurso é todos os credores na mesma recuperação judicial. Esses daqui, eles não entram no concurso, ele não tem aqueles benefícios do deságio, um deságio às vezes de 30%, 50%, 90%, e ele é o credor mais aguerrido, porque o banco, ele sabe disso. Ele tem o benefício da alienação fiduciária, se o caso daquele contrato de empréstimo tenha a alienação fiduciária, ele sabe que é no ambiente do cartório. Vai consolidar essa área. E ele espera. Ele fala o seguinte, tudo bem, o stay, o que é o stay? O stay é a suspensão de todas as execuções. Lembra que eu falei que você vai lá buscar fora do Poder Judiciário, você está aqui fora do Poder Judiciário, você vai buscar uma cautelar para suspender todas as execuções? A lei diz, nesse caso da reestruturação, até 60 dias. Mas o stay, ele tem um prazo de até 180 dias. Perfeito. Então, quando você entra com uma recuperação judicial, suspende tudo por 180, mas 180 dias vai acabar. Então, assim, a recuperação judicial, eu vejo que a reestruturação empresarial de uma pré-insolvência, e aí os produtores rurais têm que estar esse advogado tem que estar muito bem certo de que adentrar numa recuperação judicial, ele está seguro disso, porque a gente sabe que é mais custos. Sim. É mais custo porque você vai ter um AJ, um administrador judicial, vai ter um AJ mandando na sua área, vai ter o juiz mandando na sua área. Então, assim, às vezes a pessoa esquece e adentra nessa recuperação judicial com esse benefício. Tudo bem que é um fôlego, vou me recuperar e 6 meses eu tenho ali. Então, tem essa análise desse plano que esse advogado vai fazer para ganhar esse fôlego aí de 180 dias. Mas, então, o banco, ele é um credor... Respondendo a sua pergunta, ele é um credor mais aguerrido. Mas ele sabe... Faz o papel dele, né? Ele sabe que ele tem as seguranças dele. Mas o que eu tenho visto na minha experiência? Você perguntou, Meire, você já mediou muito empresarial? Muito, porque é a minha praxe. Sim. É a minha prática. Recuperação judicial é uma das especialidades da MIS. Então, a gente já tem reestruturação. Desde que começou, nós estamos em 2020... Os advogados começaram a buscar, entender o instituto lá para 2022, 2023. Então, hoje a gente tem protocolado pela MIS umas 15 reestruturação pela MIS. Então, a gente já tem especialidade no assunto. E o que a gente vê na minha experiência como mediadora? Por favor, só vou provocar um pouco mais a senhora. Existe limite nessa recuperação judicial em termos de monetários? Aí a senhora, por favor, complementa. Em relação a valores? Limites para negociar? Sim, assim, não. 1 milhão ou 10 milhões ou 100 milhões? Pode ser pequeno como grande. Então, pode ser uma pequena empresa, como uma grande, ela pode ir a uma reestruturação. Porque o objetivo, porque a empresa, ela tem uma função naquele lugar, porque as pessoas pensam assim, mas a empresa, os credores, não. Tem um equilíbrio, então a lei ela vem equilibrar porque a empresa dá emprego, gera renda. A empresa naquela localidade, tem empresa que se ela sai daquela localidade... vai sofrer um impacto econômico muito grande, porque as pessoas vivem daquela empresa, ou seja, ela vai naquela localidade e ali naquele vilarejo, naquele município, as pessoas mudam para lá, é igual o agronegócio. Hoje nós estamos descendo caminhões não, mas ônibus e ônibus de pessoas do Nordeste, haitiano, venezuelanos. Por quê? Porque o agronegócio, ele emprega. Mas você fala, mas os maquinários. Uma planta, uma área, ela tem muitos empregados. Nós estamos falando de 200, de 300, quase como a construção civil, que a gente sabe que é o setor que mais emprega, guardadas as devidas proporções, mas tem produtor rural, tem fazendas que tem muito mais de 500 funcionários. Com certeza. Então, você imagina o impacto disso para aqueles empregados, aquela empresa ser retirada do mercado. É lógico que se ela for retirada por falência, ela não cumprir os requisitos de uma recuperação judicial, ela vai ser extirpada pelo benefício, inclusive econômico. Mas então, desde o pequeno empresário, uma MEI, ou, enfim, ele pode ter os mesmos benefícios do empresário. Então, basta ele ser empresário aos olhos da lei.
No seu currículo, eu estava buscando aqui a calendarização do soja no estado do Mato Grosso, a padronização de georreferenciamento. São vocabulários, né? Às vezes vocês que estão no Brasil aí escutando, mas assim, e eu já vou fazer até uma ponte com relação ao seguro, o que isso daí teria a ver com o seguro. Mas quando a senhora se vê envolvida até de forma muito íntima com o agronegócio, nesses contextos desses assuntos tão profundos aqui, a senhora entende que, além de, claro, além de sustentar que o melhor caminho, o caminho mais rápido, o caminho solidário, a boa solução, vem sendo a mediação, a senhora reforça isso como uma regra geral para o agronegócio? Ou seja, o que o agronegócio tem na mediação, ele não precisa ter, ou a grande maioria ter na mediação do que ter numa justiça comum? Eu acredito que em todos os negócios, os empresários, seja o empresário produtor rural, ele precisa rever. Hoje eu digo, inclusive, tem um artigo escrito sobre isso, que você faz gestão de RH, gestão financeira na sua empresa, mas quem faz gestão de conflitos? E a gente sabe o impacto que tem isso. Imagina para o produtor rural, que a cadeia dele é uma cadeia continuada. Ele tem um negócio dele com quem entrega os seus insumos, para quem entrega os seus fertilizantes, com da logística, com a trade, se ele for um exportador. Sim. Então, são relações continuadas. A mediação, ela é necessária. Eu acredito que com toda segurança, com a experiência que eu tenho, que para o agro, o melhor não é a arbitragem. Não é a solução do conflito, estou falando como regra. Sim. Não é a solução do conflito pelo Poder Judiciário. A solução do conflito é a dialogada, é a mediação. Perfeito. E eles precisam entender isso. Por quê? Porque eles têm vínculos contínuos. Sim. O negócio deles não pode adentrar no Poder Judiciário e parar anos ou numa arbitragem com todos os riscos que a gente sabe de uma decisão. Você tem direito, você não tem direito, um erro, às vezes eu sou advogada, a gente sabe disso, uma perda de um prazo ou uma defesa não com tanto primor, então, ou seja, os riscos. Então, há necessidade que o produtor rural entender melhor de gestão de conflitos. Eu digo, bom, eu como um simples estudante de direito, aprendendo muito, inclusive chegou a hora da gente começar a citar alguns personagens que estão aqui por trás, mas o Hildebrando, seu filho, meu colega de sala, e posso dizer para a senhora que admiro pela iniciativa que ele sempre teve de liderança. E eu falo também nesse encontro de gerações, né? E até como pai, né? A gente acaba tendo esse vínculo direto, até pela minha formação da área de seguros, hoje aprendendo assuntos que a senhora veio coroar de uma forma muito especial, mas, sobretudo, pela necessidade. Assim, eu tenho a honra de atender algumas grandes empresas do agronegócio. Entendo que o agronegócio, assim como até citei ainda há pouco que a nossa Câmara de Mediação é destaque a nível Brasil, e com muita honra e orgulho a gente tem que realmente levantar essa nossa força mato-grossense. O agronegócio dispensa qualquer comentário. Mas o agronegócio também é vulnerável, né? E eu posso dizer, assim como o agronegócio é vulnerável a questões, seja de financiamento, de negociações, sejam pontuais mesmo da área da área jurídica, eu tenho certeza que a mediação ela é o melhor caminho para a solução de conflitos, e às vezes conflitos simples. Sim. Às vezes o orgulho ou o capricho de determinadas instituições são bem maiores do que o interesse pelo conflito solucionado, né? Mas eu queria, já iniciando o nosso finalmente,
poder agradecer a sua presença. Eu sei que o seu tempo é super corrido. Nesse dia de frio em Cuiabá, gente, eu não estou aqui fantasiado não, tá? 19 graus em Cuiabá é -1 em qualquer outro lugar. Mas queria muito lhe agradecer. A gente tem um protocolo de homenagens aqui no final, que eu vou pedir, inclusive, para o Debrando, se vocês não conhecem o Debrando Filho. Debrando, vem cá, por favor. Fique ao lado de sua mãe, por gentileza, porque você foi o responsável por nos conectar. Pode passar à frente, não tem problema. Depois a gente edita. Aqui a gente faz a melhor edição. Lu, a homenageada é sua mãe, tá? Mas você não vai ficar esquecido. Oi? Você tem? Então traz para mim, por favor, Lu. O Lu é o nosso guardião. Lu que protege a gente. Lu, pega outra. Deixa eu fazer as honras aqui para o Debrando. Até porque esse menino, a senhora sabe, se não sabe, eu vou falar. Ele é muito admirado e às vezes não entendido, porque ele falta muito, mas por obrigações da OAB. A OAB está tomando muito tempo dele. É verdade. Mas a gente está ali para salvaguardar também, sempre que possível, poder representá-lo bem. Aqui a gente começa a entregar, por favor, esse daqui é o nosso mimo da sorte que a gente fala, que é um Vida Segura, que a senhora, por favor, esse daqui o Debrando, por isso que você não vai ficar esquecido, já vai ficar. Agradeço. A nossa caneca é uma lembrança que a gente carrega, por favor. Eu lhe expliquei a questão do PQVS, que é o Programa de Qualidade Vida Segura, e o Debrando, você também, por Obrigado. favor. Fale para o doutor Hildebrando que eu vou ficar devendo. No dia que ele vier aceitar o nosso convite para falar um pouco do judiciário, vai ser uma honra tê-lo aqui. Certeza. Mas é a nossa caneca que a gente sempre diz assim, Amém. hidrate-se, porque o nosso estado é seco e merece hidratação. E agora, Hildebrando, você vai ficar só olhando, porque isso daqui é somente esse aqui para é especial. as entrevistadas. Máximo! A gente idealizou a nossa logomarca Gente! com toda a sua Fiquei identidade. emocionada. A senhora merece. Gente, que lindo! E isso Ó, daí Meire, da Costa Marques, a Miss Câmara de Mediação. Ai, que lindo! episódio 17. E a gente Episódio finaliza. E eu peço, por favor, Debrando, que fique ao lado aqui. de sua mãe, porque a gente finaliza sempre, doutora Meire, com uma pergunta que é a nossa pergunta-chave, a nossa pergunta, vamos dizer assim, a nossa pergunta que coroa toda a nossa conversa, porque ela vai muito mais do que o conceito de vida segura. Quando eu falo assim, vida segura, quando a gente idealizou essa marca para o nosso programa e para o nosso podcast, foi aprofundar muito mais naquilo que a senhora muito bem já falou, que é da mediação, etc., mas falar de vida segura para a senhora enquanto profissional da área jurídica, mãe, esposa, referência nacional do assunto que a senhora super domina. O que seria uma vida segura para a doutora Meire? Para mim, vida segura é uma vida de uma família estruturada. Para mim, como mulher, ter o meu esposo para toda hora, eu acho que isso faz toda a diferença numa vida segura. Cada um dos seus papéis, mas faz toda a diferença para mim. E ter os filhos estruturados, os filhos estruturados que eu digo de caráter, porque o restante eles vão conseguir, né? Ter os filhos estruturados, fazer as coisas bem feitas, porque daí você tem resultados, e aí eu digo já no ambiente dos negócios. Ter resultados, mas nada disso, absolutamente nada disso me dá mais segurança na vida do que saber que tudo isso é estruturado em um pilar, que é Jesus Cristo. Claro. Então, quando eu penso em vida segura, eu penso a vida com Jesus. Porque Ele que sustenta tudo. E, então, Ele sustenta a minha família, Ele sustenta os meus negócios, Ele sustenta a minha vida. Então, vida segura, é lógico que no ambiente
dos negócios, no ambiente secular, nós estamos aqui esperando a vida eterna, mas ainda estamos aqui, nós precisamos de seguro. E também ter seguro, tá? Ter seguro de vida, seguro do carro, seguro das empresas. Lá em casa a gente tem seguro de tudo, seguro de casa. Maravilha. Mas ter Jesus Cristo. Eu acho que a maior segurança que a gente tem é saber que a gente tem um Deus que pode tudo. E se ele pode tudo, ele pode tudo. Então é só pedir, não que ele vai dar do jeito que eu quero, mas ter a certeza que eu tenho alguém que me ouça, que nos mínimos detalhes. Então eu acho que isso é vida de segura, é ter Jesus na vida e aí dá toda a segurança em tudo. Eu fico muito emocionado quando as pessoas, assim como um bom cristão que somos, quando as pessoas remetem e criam interseções com a espiritualidade, né? Mais do que religião, né? A gente fala de Jesus pela espiritualidade do que ele representa para cada um de nós, né? E isso daí é um orgulho tê-la nesse episódio, complementando e finalizando de forma muito especial a esse conceito, né? Porque a senhora fez um trocadilho abençoado entre seguro com segurança, seguro com proteção, o conceito de vida segura com família e tudo aquilo que é o mais importante, coroado com o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente. E você sabe que a Miss tem um É significado. verdade, não falamos. Me diga, Não, me duas explique, coisas por que eu queria favor. falar. Que Primeiro, é? que você pode ser mediador. Depois a gente corta e edita a sua Isso. saída. A primeira O que coisa seria? é que você pode ser mediador, Ah, porque para ser mediador você precisa ser bacharel em alguma coisa, então você já pode. Então, todas as pessoas no Brasil que são bacharel, tem um bacharelado, ou seja, Sim. nível superior, ele Sim. pode fazer um curso de mediação e se tornar mediador. Você vai ter muito mais tarimba, porque você já está fazendo também um curso de direito. Então, vai fazer uma legal. diferença. Muito bom saber. E a Miss, quando a gente foi criar a Miss, quem fez a Miss foi uma empresa de marketing famosa aqui em Cuiabá. E eu estava orando, Aham. né? Como tudo na vida é Jesus Cristo, a gente estava orando. E quando eles foram apresentar a Miss, todo mundo pensa que é arbitragem, mediação Aham. e tal, Aham. enfim. Eles apresentaram e falaram: a Miss vem da palavra amigos, do francês. Amis, moi ami, moi amigo. Então, amis significa uma conversa amistosa, agradável e tal. Mas para mim, e para uma amiga minha chamada Cirlei, uma mulher de muita fé, a gente orava e falava: Senhor, quem vai dar o nome é o Senhor. Então, me diga o que significa amis. E nós fomos descobrir depois que ami é do hebraico, que significa povo de Deus. Então, amis significa povo de Deus, ou seja, o povo de Deus passará por lá. E por isso que eu tenho tanto amor à mediação, porque eu sei que o que agrega, o que traz e o foco primordial da Miss, ou seja, o nosso foco é se tornar uma das maiores câmaras de mediação do Brasil, focado na mediação. Então, o nosso foco é a mediação, porque a gente tem uma responsabilidade com esse nome, Que maravilha. de levar a acrescentar na vida das pessoas algo. E eu sei que o que acrescenta na vida da pessoa é uma conversa amistosa, amigável, faz toda a diferença. Então, eu tinha que falar sobre isso. Eu não tenho é? Essa é feliz. certeza, eu tenho certeza, e aqui fica a minha palavra. Eu sempre falo que a minha palavra vale mais que a minha assinatura. Eu não tenho dúvida do sucesso da Miss, né? Eu digo, para tudo na vida, quando você tem um significado, o propósito, né, ele leva ao resultado, né? O processo é difícil, a gente sabe os percalços, mas quando eu falo um pouquinho, até aproveitando a oportunidade, até para lhe apresentar também a minha empresa chama-se Melsons, porque o nome do meu avô é Melsons. E quando eu falo assim, eu sou um bom profissional, eu protejo meus clientes, eu levanto a bandeira, né? E algumas pessoas até acham que meu nome leva Melsons, né? Era para levar, né? Mas a minha mãe, no último Mas você pode momento de inserir. registro, Faz uma retificação. pode. Inclusive, já me incentivaram a isso. Sim, é fácil. Aí eu falo assim, sobretudo pelo propósito de quem foi o meu avô, né? Quando você carrega esse legado de significado da tua existência, você, não somente por você, né? O teu egoísmo de conquista, ele vai muito além.
né? Então, é por isso que eu afirmo, né, aos nossos seguidores, aos nossos ouvintes e telespectadores, a Amis realmente vai ser um orgulho mato-grossense. Amém. No sentido de mediações a nível Brasil. Doutora Meire, muito obrigado. Vou me permitir lhe cumprimentar. Obrigado por vir. Obrigado pelos seus minutos e quase hora. Eu acho que a gente passou quase uma hora aqui, não foi? Muito obrigado mesmo. Obrigada a você. Eu me senti à vontade. Que bom. E assim, agradecida. Muito obrigada por poder falar sobre mediação, poder falar sobre a Miss, Sim. por falar sobre mim. Que legal. Enfim, fiquei feliz de te conhecer. Foi ótimo. Bom, e o Debrando foi essa conexão aí e vai conhecer a Miss. Faço questão. E teremos outras oportunidades, porque eu acredito, sinceramente, aí é um corretor de seguros que dá essa opinião, a opinião é minha, claro, a gente tem que ser solidário ao sistema de seguros no Brasil, mas eu acredito que o mercado segurador ele precisa 100%, não é 99,9%, 100% ser mediado. Ele precisa 100% estar inserido nos conflitos, porque a gente que vivencia e evita no máximo, porque o maior conflito é o conflito emocional, quando há uma perda. Sim. A perda, né, material, a perda muitas vezes irreparável, mas as perdas de controle emocional daquilo que pode ser solucionado, eu entendo que passe certamente pelas câmaras, e em especial pela Amis. Fica o meu sincero desejo de que em breve a 15040, o nosso marco do seguro, que em dezembro desse ano inicia, em 2026, certamente a gente vai ter muitas novidades de conflitos que possam e vão ser evitados pelas nossas câmaras, em especial pela Amis. Mais uma vez, doutora, muito obrigado pela sua vinda, pela sua didática. A senhora não é professora, não? Eu sou professora de mediação e então arbitragem. Deu para entender que a didática já está lançada. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por essa bela aula que tivemos aqui, por esse universo que a gente sempre mescla proteção, cuidado, amparo, boas orientações com quem realmente é especialista no assunto. E muito me orgulha poder receber pessoas como a doutora Meire e que certamente vai engrandecer não somente o Mato Grosso, mas o Brasil, levando o nosso nome por aí. Pessoal, até a próxima. Com certeza, novidades virão. Um abraço.